Então, continuando a falar sobre placa bacteriana, vamos ver isso aqui mais de perto, sabe? Placa bacteriana é uma coisa muito importante para a gente ter a noção de como ela se forma, como é que faz para remover no seu dia a dia e assim evitar o tártaro. Então você viu lá no vídeo sobre placa bacteriana que realmente a placa bacteriana ela se forma na margem da gengiva, entrando lá para dentro da gengiva também, pegando entre um dente e outro, né? Pegando toda essa parte, assim, recontornando todo o dente e também na parte de cima, na parte oclusal, né, que a gente chama, na parte onde há a mastigação. Então, como é que ela se forma, né? Ela é uma massa, geralmente a placa bacteriana ela lembra muito isso aqui. É como se fosse uma massinha mesmo, sabe? Se a pessoa que tira com palito de dente, tira com fio dental, vê que é uma coisa meio assim, meio pegajosa, meio mole, né? E com o passar do tempo ela começa a ficar meio amarelada. No começo ela é quase que invisível. Mas se de repente ela chega lá, fica alguns dias, ou a pessoa usa uma escova muito velha para remover, ela começa a ficar com uma aparência mais ou menos assim, mais espessa e também ela tende a ficar um pouco mais amarelada. Por isso que a pessoa fala assim, você não escovou os dentes, está com o dente amarelo, por causa da espessura da placa bacteriana, daí vai pigmentando com os restos alimentares, com os líquidos corantes, ela vai ficando cada vez mais amarelada também. Até começa assim na margem da gengiva, ela vai recontornando todo aqui o dente, vou fazer aqui, pegando todo o dente, acho que já deu para imaginar, né? Ela fica aqui recontornando todo o dente, e eis que de repente ela pega toda a margem da gengiva, entre um dente e outro, pegando a parte de dentro onde encosta a língua e até a parte onde encosta a bochecha, toda ela aqui. Se a pessoa não passar fio dental, ela junta mais aqui entre um dente e outro. Se a pessoa ela tiver uma escova velha ou não escovar direito, não tem uma técnica, ela vai aumentando de espessura e de tamanho, pegando toda a parte aqui da superfície do dente, né? Mas isso seria o caso da pessoa não fazer a higienização de maneira adequada. Com o passar do tempo, então, ela vai amarelando e vai, então, calcificando, formando aquilo que a gente chama o tártaro, né? O tártaro, então, começa a ficar meio amarelado, né? Fica meio assim, amarelado. Daí não consegue mais tirar com fio dental, nem com escovação. E depois, com o passar do tempo, ele fica até bem escurecido ali. Ficando até meio amarronzado. Dependendo até, inclusive, daquilo que a pessoa se alimenta. E lá para baixo da gengiva é a mesma coisa. Quer dizer, então esse tártaro, essa placa bacteriana, ela pode ir para baixo da gengiva. Indo lá para baixo da gengiva, a pessoa tem que tirar com alguma coisa. Que a gente recomenda com o fio dental, porque nem solução de bochecha consegue entrar por baixo da gengiva. Nenhum outro instrumento a gente vê que tem tanta performance quanto o fio dental. Desde que a pessoa, lógico, use o fio dental de uma maneira correta. Tá? Então é basicamente isso. E a gengiva, se a placa bacteriana, tártaro, fica aqui, a gengiva começa a ficar mais entumecida. Ela começa a ficar mais avermelhada e mais inchada, formando as doenças de gengiva. Captou a ideia? Então, se você vê placa bacteriana na margem da gengiva e aqui a gengiva meio entumecida, avermelhada, sangrante, sinal que você está com uma clássica doença de gengiva. Na maior parte das vezes, quase a totalidade das vezes, é assim que acontece. Então, tem que remover a placa bacteriana, tem que remover tártaro, no caso, profissionalmente o tártaro, placa bacteriana no seu dia a dia, para que a gengiva volte à condição normal. E para voltar à condição normal, eu te juro, 3 dias, mais ou menos, já a placa bacteriana, se você não tem tártaro, não tem placa bacteriana, até 3 dias a gengivite, né, a doença de gengiva, ela cede. Está ok? Então, basicamente o que eu gostaria de mostrar, né, a questão da placa bacteriana aqui na parte de cima do dente, certo? E também na parte lateral. Então é isso que por isso que quando a gente escova aqui em cima, e a gente tem a técnica de escovação que eu vou, né, já explicando aqui nos vídeos específicos de higienização de dentes e gengivas. Só que eu queria mostrar também uma outra coisa. Em relação à boca, quais são as regiões onde mais junta? Lógico que, como eu falei, a placa bacteriana e o tártaro pode formar em qualquer parte, qualquer superfície de qualquer dente aqui, na margem da gengiva ou dentro da gengiva. O que acontece é que existem algumas regiões onde qualquer pessoa ela é mais propensa a formar placa bacteriana. E qual que é ela? Eu estou explicando isso justamente porque eu gostaria que você tomasse muita atenção com essas regiões. São regiões onde a pessoa esquece de escovar, são regiões de maior propensão à formação de placa bacteriana e tártaro, e que a pessoa tem que tomar mais cuidado nessas regiões. Então você está vendo aqui tem a língua, né? A língua ela junta mais alimento aqui, resíduos alimentares,
placa bacteriana, ela vai forçando a placa bacteriana contra os dentes, que nem se fosse uma compactação mesmo dessa placa bacteriana, através da mastigação, da fala. Então a língua vai resvalando aqui. Deixa eu pegar aqui melhor. Ela vai resvalando e vai levando. Toda essa região onde encosta a língua é uma região muito crítica. Geralmente eu vejo muita placa bacteriana nessa região onde encosta a língua, nos dentes inferiores, e principalmente aqui nessa região que vai de canino até canino. Muita placa bacteriana e depois muito tártaro aqui também. E lá para dentro da gengiva a mesma coisa. Tá? E aqui também, nessa parte de trás dos dentes superiores, tem uma glândula salivar que sai dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. E solta muito cálcio aqui nessa região, então tem muita propensão a formar tártaro também aqui nos dentes superiores e posteriores. Mas repito, isso eu estou falando para você porque eu quero te orientar aquelas regiões mais críticas que você tem que prestar mais atenção no seu autocuidado, na sua visualização, passar fio dental. Mas eu queria deixar claro para você que quando você for fazer a sua higienização, você vai fazer em toda a sequência de dentes e gengivas. Como eu mostrei lá, como vou mostrar no vídeo de higienização de dentes e gengivas através do uso do fio dental. E é por isso também que a gente escova a língua aqui. Ou passa aqueles limpadores de língua. Aqui nesse caso, essa escova ela tem um limpador de língua traseiro aqui. Mas a escova ela tem que entrar, veja como que é interessante isso. A língua atrapalha um pouco a escovação aqui. É uma região que acumula mais e é também mais fácil de juntar placa bacteriana. E é mais difícil de remover. Por isso que a sua escova, como eu vou mostrar para você na aula prática de escovas dentais, a escova tem que ter uma cabeça, não pode ser muito grande, porque senão ela não consegue entrar aqui, ela fica brigando com a língua e não consegue chegar. Então a pessoa começa a não escovar essa região que é muito crítica. Por isso que a escova de dentes ela tem que ter uma cabeça pequena. Então vai fazer a movimentação correta, como eu vou mostrar para você no vídeo, mas ela tem que chegar, porque antes de tudo a escova não pode se atrapalhar, a escova tem que ajudar. Se a escova é muito grande, ela não entra aqui. E essa região também, como você vai ver lá, tem que fazer a escovação corretamente em toda ela aqui, fazendo toda a sequência, no movimento correto. Pode ser um movimento mais horizontalizado ou mais verticalizado, com a escova em pé, quero dizer, para que essas regiões não passem desapercebidas. Você veja que as pessoas sofrem com muita placa bacteriana, muito tártaro nessa região que encosta a língua, justamente porque esquece dessa região como sendo crítica. E daqui da mesma maneira aqui, quando vai fazer a escovação, tem que fazer uma movimentação correta da escova, entrando aqui, limpando também essa região. E uma coisa muito importante que você vai ver na questão do fio dental, é que como a placa bacteriana ela circunda o dente, o fio dental ali vai circundar o dente também na sua higienização. Porque se a pessoa muitas vezes acha que o fio dental é para limpar só entre os dentes, como se fosse só para limpar, como se fosse um palito de dente melhorado, e limpa só entre os dentes, como se fosse um palito de dente. Não, a placa bacteriana ela não recontorna todo o dente, ela não vai se formando ao redor de todo o dente, na margem da gengiva, então o fio dental tem que fazer essa movimentação. Eu quero que você preste bastante atenção na aula de limpeza de placa bacteriana com o fio dental. Bom, então é basicamente isso que eu gostaria de falar para você. Tome cuidado, faça na sequência. Lembre-se que cada dente ao redor tem a gengiva, certo? Aqui está maior, aqui está em vivo, né? Num tamanho também aumentado, mas dá para ver como isso se comporta na boca. E a sua limpeza da placa bacteriana tem que ser ao redor de cada dente. Por isso a gente vai fazendo na sequência, pegando da parte posterior do último dente que tem gengiva e vai trazendo aqui. Porque a placa bacteriana, assim como os problemas que se formam a partir da placa bacteriana, entre eles o tártaro, ela vai se formando ao redor de todo o dente. E algumas vezes até o tártaro se forma, apesar de não é tão comum, mas às vezes ele até se forma nessas superfícies onde ocorre a mastigação também. Se a pessoa tiver uma higienização muito ruim mesmo aqui nessa superfície, forma tártaro aqui também. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria dizer para você. Preste atenção nessas regiões críticas de acúmulo de placa bacteriana. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo.